Tudo bem com vocês? Gente, hoje resolvi fazer esse primeiro vídeo aqui pra gente começar uma nova história. Então, eu vou contar um pouco da minha história como adestrador, um pouquinho da minha história de vida, para depois chegar ao ponto que eu mais quero. Então vamos lá. Meu nome é Gilberto Santos, sou nascido aqui em São Paulo. Eu nasci no bairro da Zona Norte, né, aqui em Parque Rodrigues Alves. E desde pequeno eu sempre tive uma ligação muito forte com os animais. Mesmo porque na minha época a gente via muito cachorro na rua, gato, enfim. Então nessa época, quando ia para a escola, na hora que voltava da escola, eu trazia dentro da mochila. Naquela época não era mochila, naquela época era uma pasta. E a gente trazia um pouquinho da merenda, né? Porque a merenda a gente acabava comendo, o lanche do nosso intervalo. E a gente trazia e eu ia distribuindo para os bichinhos que eu encontrava. A escola onde eu estudei, ali no Parque Rodrigues Alves, tinha muito gatinho e tal, enfim. Então eu estava ali sempre cercado de bichos. Na minha casa sempre teve cachorro. Na vizinhança tinha muito cachorro, muito gato, muitos bichinhos ali, passarinhos e tudo. Então foi crescendo uma vontade, né? Mas eu era muito criança, eu só achava que eu tinha que fazer o bem, ajudar ali no dia a dia os bichinhos, tinha dó. Fui crescendo, pronto. Lembrei de uma passagem muito legal, muito interessante, que foi, eu tinha um peixe que eu ganhei, acredito que eu devo ter ganho da minha mãe ou da minha madrinha. E um dia eu cheguei em casa e ele já tinha morrido, né? Porque era aqueles peixinhos de aquário pequenininho, que não dura muito tempo. E quando eu cheguei em casa, minha mãe estava fazendo peixe. E o meu irmão, como era muito sacana, meu irmão mais velho, virou e falou assim: seu peixe morreu e a gente está fazendo aqui pra gente comer. Eu não queria comer peixe de jeito nenhum, fiquei um bom tempo sem comer peixe, carne, enfim, justamente por isso. Então eu sempre tive uma ligação muito legal com os animais. Graças a Deus que eu tive essa ligação, porque eu passei por vários trabalhos e eu nunca me encontrei, eu não conseguia me encontrar nos trabalhos que eu fiz. E eu trabalhei de bastante coisa: ajudante de pedreiro, ajudante de pintor, ajudante disso, ajudante daquilo. Fiz curso para instalação, enfim. Fui representante comercial, só que nada me agradava, sabe? Nada era uma coisa assim que eu sentia prazer em fazer. Eu fazia, né, com dedicação, porque eu sempre fui muito dedicado às coisas que eu fiz e que eu fazia, mas eu tinha uma grande dificuldade de acordar de manhã e falar assim: nossa, eu amo fazer isso. Então, por esse motivo, eu sempre fiquei pulando de galho em galho em trabalhos. Até que, um belo dia, eu já tinha conhecido a minha esposa, só que era minha namorada. Não, antes disso, eu tive o Átila, que foi o meu primeiro cachorro, que foi um boxer. E nessa época eu conheci o Tom Nogueira, que é um adestrador. Cara fantástico, muito gente boa, meu amigo até hoje, meu incentivador. E ele começou a adestrar meu boxer. E eu via ele adestrando e comecei a fazer, para poder aprender como que era fazer o adestramento. Eu não queria só que ele adestrasse, eu queria aprender também. E com isso comecei a trabalhar com ele. Eu pegava minha moto e ia junto com ele para os clientes na altura dele e trabalhava lá com ele o dia todo, aprendendo. Até que eu comecei a ficar bom, né? Assim, comecei a entender como funcionava e eu cada vez ficando mais apaixonado
por aquilo, sabe? Eu sentia prazer em acordar de manhã e ir pegar um cachorro para fazer um adestramento, para fazer um passeio, para levar num banho em tosa, enfim. Foi aí que eu comecei a ter muito contato com os profissionais da área. E realmente foi muito bacana. O Tom foi o cara que me empurrou, né? Que me mostrou o caminho, que me mostrou as dificuldades, que me mostrou como era ser um adestrador. E aí foi indo. Até que eu saí da casa da minha mãe e fui morar numa casa sozinho. E lá eu peguei um Beagle e um York. E aí o Beagle, como a minha esposa, na época minha namorada, gostava, e só que não podia ter um Beagle no apartamento, acabou ficando comigo. E o Tom, nessa época eu já estava adestrando, já estava tendo conhecimento, assim, já tinha um pouco de conhecimento, porque ser adestrador você tem que ficar estudando o tempo inteiro. É mais ou menos como outras profissões, não vou comparar com algumas profissões, porque estuda muito mais, e é bem diferente a forma. Desculpa. Mas foi aí que o Beagle veio para minha casa, um destruidor. Nessa época eu não era adestrador ainda, eu só fazia uns freelance assim de adestrador. E esse Beagle, que era o Billy, quando chegava o final de semana, eu pendurava meus ternos, minhas roupas sociais, sapatos, essas coisas, tudo para tomar sol. Punha para pôr no varal ali, fora da casa para tomar sol. E eu saí por um pouquinho de tempo, e quando eu voltei não tinha mais sapato, não tinha gravata, não tinha cinto, não tinha calça. Eu tive que correr para o shopping junto com a minha esposa, que na época era minha namorada, e comprar tudo. Não comprei um monte de coisa, mas porque era muito caro. E voltei a trabalhar como representante comercial, que nessa época eu trabalhava como representante comercial. Aí foi crescendo essa vontade. Eu fui embora, né? Saí do Brasil por um ano. Fui para Portugal trabalhar no estúdio de tatuagem de um amigo meu, que é o Cido. Todo mundo conhece ele como Pedrinho, da Excalibur Tattoo. E ele, lá fora, ele me ajudou muito, né? Porque eu precisava sair um pouco daqui por conta de algumas coisas que estavam acontecendo. Na época eu não entendi o que estava acontecendo, achava que eu só estava ficando estressado e pronto. E acabei indo embora. Fiquei lá um ano, me casei, né, com a minha namorada, que hoje é minha esposa. E, enfim... Aí foi acontecendo muitas coisas, assim, foram abrindo muitas portas. Quando eu estava em Portugal, eu fui entendendo, e eu comecei a ler muito livro de autoajuda e muita coisa. E eu vi os cachorros de uma moça passeando lá em Portugal, que eram uns não é fila. Bom, esqueci a raça do cachorro. Bernese. Não é Bernese. Bom, enfim, eu vou lembrar já aí eu conto pra vocês qual que era o cachorro, que era aquela raça da Priscila, que eu esqueci agora. Já eu lembro. Bom, enfim, aí a gente voltou, né? Nós voltamos de Portugal e eu tinha que começar alguma coisa. Então eu montei um estúdio de piercing no fundo da casa onde eu morava. Montei um estúdiozinho e comecei a colocar piercing. Só que o piercing era uma coisa que aqui no Brasil não era igual na Europa, que as pessoas colocam piercing o tempo inteiro, né? Aqui ainda estava começando, estava gatinhando essa questão do piercing. E eu vi que aquilo ainda não era o que eu queria fazer. Foi aí que eu comecei a trabalhar com alguns adestradores, comecei a procurar alguns adestradores para poder ir melhorando, fiz alguns cursos e, enfim. Conheci o Sandro Batista da Polícia Militar, que me ajudou pra caramba. Depois ele me apresentou o Eugênio, que era do Canil Leão, um cara fantástico que também só agregou na minha vida profissional.
fui trabalhar com eles, aprender, eles me ensinaram muita coisa sobre agility. Peguei um border e comecei a fazer o treinamento de agility, porque eu achava que aquilo era fantástico para o cachorro, mas tudo, como todas as profissões, tem os seus desafios, né? Para você ali estar entendendo no dia a dia como funciona aquilo. Só que aí eu comecei a ver que o agility era algo muito legal, mas para eu fazer como hobby, não para ganhar dinheiro, porque eu precisava me manter. Então eu foquei no adestramento comportamental. Foi crescendo, fui trabalhando, fiz uma sociedade depois de alguns anos. Eu estou resumindo, gente, porque a história é muito grande. Então eu fiz uma sociedade com o André Almeida e com a Solange Zorzi. Nessa sociedade foi muito bacana, muito desafiadora. A gente teve muito trabalho, abrimos uma creche que na época se chamava Nova Matilha. A Nova Matilha trouxe tanta coisa boa, mas também trouxe bastante desafios pesados, né? Ter funcionário, trabalhar com funcionário não é uma coisa muito fácil. Você ter pessoas que você confia e traz a sua confiança não é fácil. Então a gente foi né, trabalhando, empurrando e fazendo as coisas acontecer. Abrimos o segundo espaço aqui em Santana. O primeiro estava na Serra da Cantareira, né, mais preciso ali no condomínio Salsalito. Lá a gente tinha um espaço muito grande, então a gente tinha muitos cães. Quando a gente abriu aqui em Santana, na Zona Norte, já era um espaço menor, não dava mais para fazer tudo aquilo que a gente fazia no espaço maior. Por fim, entregamos o espaço lá e ficamos só aqui. Gente, foi muito desafiador, foi muito legal também. Conheci tanta gente, tanto cliente bacana, tantas pessoas que me ajudaram, que colaboraram para o meu crescimento profissional. Então, eu estou no mercado de pet há mais de 20 anos. Foi muito legal, muito agradável. Quando nós chegamos agora esse ano aí da pandemia, aconteceu algo assim muito desesperador para mim, porque eu não entendia, né? Eu sempre fui um cara muito agitado, muito nervoso e, enfim, tive muita insegurança em muitos momentos da minha vida. Em outros não, eu arriscava e fazia e pronto. Mas de repente, nessa pandemia, como a gente teve que se afastar das pessoas, ficar longe, eu só não deixei de trabalhar, gente, porque não dava para deixar de trabalhar. Então os meus clientes eu continuei atendendo. Os cachorrinhos continuam indo para a creche, foi muito poucos que deixaram de ir. Os outros tinham que ir, então a gente acabou cuidando, criando mecanismo para não contaminar o cachorro nem as pessoas. Foi bem desafiador, mas foi ali que começou a surgir um grande problema. Que eu descobri, né? Eu já tinha tido um início de depressão. Eu achava que esse negócio de depressão, eu vou ser muito sincero, eu achava que era uma frescura tão grande. E aí eu tive. Um belo dia eu estava atravessando uma avenida que se chama Zuquim, na Zona Norte, uma avenida. Estava saindo de um cliente e minha vista apagou. Fiquei mal, tive que gatinhar no meio da rua assim para chegar até o outro lado, enfim. E aí depois disso fiz uma bateria de exames e fui descobrindo algumas coisas, mas mesmo assim ainda não tinha sido diagnosticado, né? Direito. Passei por um psicólogo, psiquiatra para poder entender, fiz um detox corporal, né, mental, para poder tocar a vida, e aí deu uma melhorada e eu continuei, mas achando que já estava tudo ok, só que a coisa não funcionou assim. Em 2021, por conta da 2021, por conta da pandemia, né, e depois da pandemia, eu acabei abrindo, junto com a minha esposa, uma hamburgueria que fica na Zona Norte, Santa Mordida. Santa Mordida já é justamente o
duplo sentido da coisa, né? Como eu sou adestrador, eu queria fazer algo muito parecido. Eu sempre fui muito empreendedor. E aí, nessa de querer empreender, de fazer as coisas, de querer crescer, eu não me dava conta daquilo tudo que estava acontecendo comigo. Bom, aí quando chegou aí 21, 22, começou, né? Eu acho que muita gente passou dificuldade. Eu posso erguer a mão para o céu e agradecer que ainda eu tive os meus clientes, né, que foram fiéis comigo e me ajudaram bastante nesse desafio. Mas eu fui acontecendo situações que foi me levando para o buraco. Mas eu, né, batia na tecla, não, eu sou forte, eu faço, eu aconteço. Eu sou muito ligado à espiritualidade, sabe? Eu acredito muito em Deus. Então eu falava, não, isso vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Só que teve que acontecer algumas coisas assim muito grave comigo para eu entender que a coisa não era tão simples assim como eu imaginava. Então eu passei por uma psicóloga, uma psiquiatra, que eu agradeço imensamente as duas, a Célia e a Nádia, que estão me ajudando até agora. Então a gente tem... Ainda não é preciso o diagnóstico, porque o diagnóstico de bipolar e transtorno borderline, ou transtorno, eles são muito parecidos, assim, em tese, né? Então, o que diferencia um do outro é o tamanho da agressividade, do nervosismo, da ansiedade. E eu tô aí, nesse meio aí desses dois aí. E por conta disso eu fui me afastando da profissão que eu amo tanto, sabe? Foi muito difícil para mim ficar longe do adestramento, mas mesmo assim eu fui tentando, porque era uma luta muito grande. E o dia que você acorda e você fala, não quero fazer, mas tem que fazer. Então a coisa começou a ficar obrigatória e não fazer por amor. E quando você faz as coisas obrigatórias, você só está pensando, visando no dinheiro. E o dinheiro é uma consequência do seu trabalho, daquilo que você faz por amor. Quanto mais você fizer por amor, mais recurso você vai ter, porque Deus abençoa imensamente quando você faz as coisas de coração aberto, peito aberto, de alma aberta. Você está entregue àquilo que você gosta de fazer. E aí nesse contexto todo, eu fui perdendo a vontade, aquele tesão que eu tinha de adestrar cachorro. E foi diminuindo a quantidade de adestramento. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, porque eu não queria ficar em um lugar onde eu só estava fazendo ali o papel do patrão, do cara que está querendo dinheiro para pagar as contas. Comecei a meio que me perder nisso. Graças a Deus eu tive pessoas ali à minha volta que perceberam tudo que estava acontecendo e foram me ajudando, sabe? Cada um de uma forma, né? Os poucos amigos que restaram, porque nessa hora também é incrível, né, gente? A gente não pode ficar contando muito com pessoas externas, mas a gente conta com os amigos, né? Incrível que pareça, a gente conta. Enfim. E aí foi indo, e eu sempre tive uma vontade de... Há muitos anos eu tinha vontade de fazer isso que eu estou fazendo agora aqui. Sabe? Contar um pouco da história, mostrar como que é os bastidores de um adestrador, como que é os bastidores de uma creche, como é os bastidores de tudo, do nosso trabalho, do dia a dia. E eu fiquei muito tempo elaborando, eu tenho inúmeras pautas prontas, inúmeros vídeos prontos, mas não editados. Eu venho gravando coisas desde muito tempo, acho que mais de 6 anos. Só que eu, como sou... Quem me conhece não sabe... Quem me conhece bem sabe que eu sou tímido. Mas quem não me conhece acha que eu sou uma pessoa extrovertida, tá aberto ali para o dia a dia, mas não é assim. E nisso eu tive alguma dificuldade para poder gravar. Eu comprei, acho que por 2 vezes eu comprei câmera, tripé, um monte de coisa, e fazia isso e aquilo, e falava que ia fazer, e no fim não fazia nada. Isso também é um pouco por conta da doença.
que eu gostaria que pessoas que têm parentes ou amigos que estejam perto e tenham esses sintomas, fique atento, preste bastante atenção, porque não é frescura não, gente. É muito difícil você acordar bem, daqui a pouco você está mal-humorado, você está inseguro, você está com medo. Existe tratamento, tá? Existe sim. É aí que as coisas vão mudar, né? Uma boa alimentação, boas horas de sono, atividade física e por aí vai, né? Eu acho que essa geral que eu dei sobre a doença é mais para vocês entenderem como foi o processo para eu chegar até aqui. Foi bem complicado, mas, cara, graças a Deus, sabe, assim, minhas orações e as orações da minha mãe, de toda a minha família, dos poucos amigos que estão próximos, e os meus filhos que me incentivam muito, sabe, eu tô aqui, firme e forte, enfrentando a timidez, enfrentando essa doença aí que é uma coisa esquisita pra caramba, e tô aqui, querendo ir pra frente. E foi aí que nasceu a ideia do Notícias para Cachorro. Notícias para Cachorro, a minha intenção, e quero que siga nessa linha, é que venha para somar para as pessoas que têm dificuldade em entender o que fazer. Eu quero ter um cachorro, mas o que eu faço? Como que eu vou fazer? Por onde eu começo? Começo comprando o cachorro ou começo conversando com um profissional e entendendo qual tipo, qual raça, que tamanho de cachorro é melhor para mim? Muitas vezes acontece sempre o contrário, né? A pessoa compra o cachorro, aí começa a ter os problemas e aí ele vai procurar um profissional. É isso que eu quero com Notícias para Cachorro. É trazer a segurança para vocês. Qual o caminho que eu sigo? Então, vou comprar quero ter um cachorro. Qual cachorro? Eu compro, adoto, legal, bacana, eu acho muito legal. E eu acho que a melhor adoção, como foi dito até pelo meu ex-sócio, o André Almeida, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, a melhor forma de você obter um cachorro é apanhar um cachorro de rua, né? Que você quer mais amor do que isso, você ir lá, pegar um cachorrinho que foi abandonado, foi deixado na rua e cuidar dele, dar amor, carinho, comida, diversão e ter um companheiro que não vai te deixar nunca. Não tem. Mas existem pessoas que querem raças específicas e eu não condeno. Eu acho muito legal. Eu, por exemplo, tenho várias raças que, se eu pudesse, eu teria. Golden, Bernese, e aí vai, sabe? Eu teria várias raças, grandes e pequenas, médias também. Tem raças que muita gente fala para mim que não teria de jeito nenhum, e eu teria. Husky, por exemplo. Então, eu acho que é aí que começa a história. Qual forma que eu vou obter um cachorro? Né? Então, primeira coisa, que é o nosso conselho sempre: procure um profissional primeiro, um adestrador, um veterinário, para conversar sobre a raça que você está em mente de ter. Segunda coisa, vou comprar esse cachorro ou vou adotar? Vai conhecer. Tá? Então, vai conhecer primeiro, vou adotar. Então, se eu vou adotar, eu vou numa zoonose, vou num lugar, numa feira de adoção e vou conhecer ali como é o planejamento das pessoas, como eles lidam com os cães, quais os cães que eles têm, ver se você se agrada com algum. Normalmente os cães escolhem a gente, não somos nós que vamos escolher ninguém. Você olha para a cara dele, ele faz uma cara de coitado, você leva ele. Agora, quando você vai comprar um cachorro, aí o processo também é muito parecido, só que aí nós estamos lidando com pessoas profissionais. Então, você precisa saber como é o canil, como é o pai, como é a mãe. Tem canis que já te dão documentação com controle de displasia, enfim. Então, é bom você saber tudo sobre aquele local que você vai comprar o cachorro.
Vai visitar, vai conhecer pai e mãe, vai conhecer os filhotes, analisa bem a situação. Você já tem profissional que te orientou. Você agora já tem o canil, ou a zoonose, ou a feirinha de adoção. Agora é a hora de, né, ver o que eu vou querer. Tem um detalhe aí que eu estou deixando passar, que é: sempre converse com a família antes de tomar uma decisão de ter um cão. Por quê? Porque sempre na família tem alguém que não gosta assim, não vai maltratar, mas não curte, ou não quer, ou tem medo, e por aí vai. Então, o ideal é que você primeiro converse com a família: olha, eu estou pensando em pegar, ou comprar, ou adotar um cachorro, queria a opinião de vocês concordam, quem vai ajudar a cuidar, quem não vai. Não conte com o filho, irmão, se é você que está querendo ter o cachorro. Porque normalmente a gente pega o cachorro e dá para o filho, fala: o cachorrinho é seu, mas quem vai limpar é a mãe, quem vai levar para passear é o pai, e o filho poucas vezes, né, quer saber ali, ele está mais focado no videogame. Então, se eu quero que o meu filho seja o responsável pelo cachorro, isso tem que ficar já acordado antes mesmo de pegar o cachorro, antes de trazer o filhote para casa. Você vai fazer, então você vai fazer. Não, ou vamos fazer todos juntos. Sabe, essas coisas precisam ser resolvidas tudo antes, porque depois que o cachorro está dentro da família, acontecem coisas que nós, profissionais, acabamos observando, porque a gente não fica só em cima do cachorro tentando descobrir os problemas dos cães. A gente fica de olho no dono também. Então, por muitas vezes, a gente estuda mais psicologia humana do que canina, né? Porque psicologia canina é uma coisa nova, nova que eu digo, né, são os estudos atuais, né? Porque já vem estudando os cães há muitos anos. Mas a psicologia humana, a gente precisa ter, o profissional ele precisa entender como funciona o dono. Muitas vezes o dono está falando: não, imagina, eu não maltrato o cachorro, e o cara dá vassourada no cachorro, e você percebe, se não é ele, é alguém da casa que dá, você percebe só quando pega na vassoura, quando pega num pano, quando pega o chinelo, enfim. Então essas coisas são muito observadas por nós, profissionais. Só que muitas vezes a gente não vai direto ao assunto esclarecer isso. A gente vai tratando isso aos poucos, né? A gente vai orientando o cliente a não utilizar nenhum método para fazer correção que não seja o método profissional ali que a gente utiliza, né? Às vezes as pessoas confundem correção com agressão. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro. Já organizei o dia dele, já está tudo certinho, né? A rotina que ele vai ter dentro da minha casa. Agora é hora de eu ter um profissional para fazer a parte principal, que é a educação do seu cachorro, para que lá na frente ele não tenha problema comportamental e você tenha que contratar um adestrador e ficar muitos meses para fazer a correção daquele comportamento. Então é muito melhor você contratar um adestrador já logo no início, e nesse início você vem fazendo todas as correções necessárias que precisa, né? Então tá lá, consegui já, agora bacana, beleza, o cachorrinho já tá tranquilo, você vai dar continuidade ao adestramento, o adestrador vai chegar o momento que ele vai te dar carta branca para você continuar sozinho, fazendo o adestramento do seu pet, e ele vai continuar o trabalho dele em outro local, enfim, né? Ali se encerra o contrato profissional de vocês dois, né? Cliente e adestrador. Então, falamos sobre isso, eu acho importante vocês entenderem que a adoção, como a compra de um cachorro, a responsabilidade é sempre daquela pessoa que está pagando, está comprando, que está dando o aval que pode ter o cachorro. Porque depois de muito tempo, e eu vou esclarecer isso daqui a pouco junto com o André, quando é assim que ele chegar, vou falar mais sobre isso, a gente vai dar uma boa abertura, uma boa visão para vocês entenderem essa parte do filhote, porque chega um momento que a pessoa fala assim: não quero mais. Pronto.
vou abrir mão aqui, não quero, vou doar, porque está destruindo minha casa, porque está destruindo isso, porque está fazendo isso, porque está mordendo. Gente, é um cachorro. Cachorro, ele vai ter os seus desafios. Não são todos. Tem muitos cães que a gente fala, vai destruir a casa, não destrói. Tem muitos cães que a gente fala, não vai destruir a casa, destrói. Porque eles vão mudando o comportamento. Eu vou deixar isso para falar com o André, mas só vou dar uma brechinha assim para vocês com relação a isso. O cachorro, ele depende dele como raça, como indivíduo, ele depende do ambiente, do dono, ele depende de um monte de coisa, de temperatura, depende de um monte de coisa para ele se tornar um cachorro A ou B. Então, tudo isso precisa ser colocado ali à luz da... Né, para você observar, né, colocar uma luz gigante sobre aquilo para você entender. Porque senão as pessoas ficam comprando ou adotando cachorros baseado no que ele viu do vizinho. Não funciona assim. Isso é só um ponto, tá? Mas o que o Notícia para Cachorro vai trazer mais para vocês, entrevistas que eu vou fazer com veterinários, com pet shop, banho e tosa. Eu vou visitar alguns lugares que eu já tenho, né, já certo para poder fazer isso. Vou trazer, estou tentando, né, se Deus quiser vai dar certo, vou trazer uma nutróloga para explicar um pouco sobre a comida natural, vou trazer pessoas para falar um pouco de ração, enfim, equipamentos de utilização para filhotes. A gente não pode esquecer que o filhote vai se tornar um cachorro jovem, depois ele vai se tornar um cachorro adulto, então tem toda essa transição para a gente ir trabalhando. Então, equipamentos que você vai utilizar, brinquedos, né? Então, é basicamente isso aí que a gente vai fazer. Fazer visitas em restaurantes, hotéis que recebam cachorro. Vamos passar uma lista de lugares para você ver, para vocês verem. Vou viajar para alguns cantos aí para poder mostrar como que é. Se Deus quiser, eu preciso e quero muito ir visitar os meus filhos na Europa. E se Deus permitir, esse ano eu vou. E aí eu quero mostrar para vocês de lá também algumas coisas que são diferentes, mostrar alguns brinquedos e equipamentos. Enfim, gente, tem muita coisa para a gente conversar, mas muita. E eu espero que vocês entendam que esse vídeo aqui eu fiz e contei um pouco da minha história, todo o processo, não é para ser vítima, mas é só para dar um alerta com relação a essas doenças que está cada vez mais presente, né? Aí... ano passado, preciso falar isso para que vocês fiquem atentos, perdi uma pessoa muito querida, minha sobrinha, e me doeu muito, porque eu briguei muito com ela há muito tempo, porque ela ficava trancada dentro do quarto, às vezes 15, 20 dias, fazia o tratamento, a hora parava, a hora isso, não queria trabalhar, eu achava que era frescura, briguei com ela, fui um tio ali presente, brigando, xingando ela, para que ela saísse daquele rumo. Não fiz nada disso por mal, fiz por falta de conhecimento. Quando eu tive conhecimento, a gente chegou até a conversar bastante sobre isso, porque eu estava passando basicamente o mesmo processo que ela já tinha passado, e ela foi muito boazinha comigo e me ajudou, me orientou, me mostrava, falava. Foi aí que a gente percebeu várias coisas em comum, né? A mania, quando eu estava em mania, quando eu estava em depressão, enfim. A gente teve, no finalzinho da vida dela, a gente teve uma troca muito legal, e é por isso que eu sinto muita falta dela. Mas, ao mesmo tempo, tudo que aconteceu veio me trazendo de volta para onde eu tenho que estar, que é aqui. Falar sobre aquilo que eu gosto, falar sobre aquilo que eu amo, falar sobre o meu trabalho, ajudar as pessoas. Estou aqui aberto, né? O canal vai estar aberto, vai ter as pessoas para poder responder e me ajudar nas respostas. Eu vou responder tudo aquilo que eu puder. A gente não sabe a quantidade de perguntas que vai ter, mas a gente vai estar aqui para poder responder tudo que vocês precisarem, tudo, qualquer coisa, tudo aquilo que eu puder ajudar aqui, através dessa câmera, pode contar comigo, porque eu vou estar
100% entregue a esse trabalho que eu decidi fazer. E não volto atrás. Foi difícil eu tomar essa decisão, foi muito difícil, por vários fatores, né? Financeiro, a timidez, essa coisa que quer me pegar e eu não quero, e de vez em quando pega, de vez em quando larga, enfim, essa indecisão. Mas estou aqui, firme e forte, e é assim que eu vou. E espero que daqui para frente a gente tenha contato toda semana. Esses vídeos, agora no começo, eles vão ser entregues toda semana, de preferência a gente vai entregar pela manhã, tá? Para que vocês escutam, vejam, né? E tirem suas dúvidas. Então a gente vai estar aqui, vai ter bastante gente aqui. Tem alguns apoiadores e patrocinadores que estão aqui atrás de mim, que deram uma força muito legal para eu estar sentado nessa cadeira aqui hoje. E eu quero agradecer todos eles. Eu não vou ficar aqui citando nomes, apesar de ser pouquinho. Vamos lá, vai. Heloísa e Marcelo da Mars, que fizeram o logo, me ajudaram nessa criação. Muito obrigado. Todo mundo adorou esse logo. Esse logo ficou muito, muito legal. Eu fiquei um pouco relutante, porque eu achava que tinha que ser uma coisa mais não sei o quê. E ele falava para mim, quanto mais simples, mais legal. E realmente ele tem razão. Paneteria ZN. Pô, cara, esses caras, o Marcelo é show de bola. Não tem o que falar do Marcelo. Luciano, da farmácia de manipulação. Cara, esse Luciano, quando ele vier aqui, ele vai vir aqui, não nesse sábado agora, no outro sábado, né, que eu tô agendando, ele vai vir aqui e a gente vai falar um pouco sobre os medicamentos naturais, enfim, que precisam, homeopáticos, para tratar aí algumas doenças, tá? Que eu já fiz vários trabalhos com ele, com cães, assim, assado, e funciona muito, e eu não acreditava muito, não. O da NET aqui, ó, é a Cíntia e o Eduardo. Meu, gente boníssima, bacana pra caramba, os dois adoram, já eduquei os cachorros. Aliás, a filha da minha border tá com eles, meu, show de bola. Le Bichon, a Patrícia. Patrícia é uma veterinária sensacional, vocês vão adorar ela. Pegada natural não tenho muito, né? Assim, não dá para falar muita coisa não, porque é muito simples. Tá espalhado praticamente o Brasil inteiro. É comida natural. Eles fazem uma comida de primeira, de primeiríssima, né? Se pudesse dar nota 10, eu daria 20. Porque os caras que, sabe, se dedica. Não é simplesmente vou fazer uma comida e pronto. Não, tem nutróloga, que eu quero trazer essa nutróloga aqui para explicar um pouco sobre a comida natural, para vocês entenderem, tá? Que tem um balanceamento para fazer, não é só pegar a comida natural e dar, né? Tem todo um esquema aí. Então, é isso, gente. Tá aqui algumas pessoas que colaboraram para que eu esteja aqui. Tem outras, tá? Tem a Cíntia, que é veterinária, tem a Karina, que é veterinária. Tem um monte de gente bacana que vai estar sentado aqui, junto comigo, junto com o André. Vai ter dia que vai estar eu e o André, vai ter dia que vai estar 4 pessoas sentadas aqui, mais uma filhinha ali atrás para poder entrar. Tem a Soraya bacana também, gente, vocês vão adorar a Soraya. Soraya é uma pessoa fantástica, de um coração gigante. Ela faz um trabalho numa ONG que é capturar animais silvestres que estão machucados, recupera esses animais e depois devolve para a natureza. E os que não tem como devolver para a natureza acaba ficando às vezes com ela ou lá na ONG, tá? Uma vez eu tive conversando com ela falou que estava com um monte de gambazinho cuidando deles. Deve ser fantástico cuidar de gambá. Mas enfim, é o que ela gosta de fazer, ela ama, ela é apaixonada. Eu sou muito suspeito de falar dessas pessoas, sabe? Porque são pessoas que eu já conheço há anos, né? São pessoas que sempre tiveram ali do meu lado, me apoiando de alguma forma,
né, me apoiando profissionalmente, acreditando no meu trabalho como adestrador, observando coisas que de repente eu deixei de fazer. A Cíntia, então, ela, sempre que acontecia alguma coisa estranha na creche, assim, que ela achava, ela me ligava, e era minha cliente. Me ligava e falava, pô, tá acontecendo alguma coisa? Eu vi isso, vi aquilo. Ela sempre foi uma pessoa que me apoiou. O Bruno, o filho dela, nossa. Né, olha, são pessoas que vocês vão conhecer e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Parece que aqui é um exagero só para poder, né, fazer um merchan. Né? Não é nada disso não, gente. É porque são pessoas que realmente vale a pena conhecer, vale a pena apostar, vale a pena ter como companheiro ali do dia a dia, sabe? Pessoas que, se você precisar, vai estar ali para te ajudar em algum sentido. Então é isso. Agora, eu só tenho mais uma única coisa para dizer para a gente encerrar esse vídeo, né? Esse meu primeiro. Eu quero agradecer do fundo do meu coração mesmo. Todos vocês que vão me apoiar, que vão me ajudar. Preciso da ajuda de vocês para que o canal cresça, para que eu leve essas informações para o máximo de pessoas. Estou aqui dentro de um estúdio. Agradeço demais as pessoas que estão aqui. Foi muito legal a forma com que eu conheci eles e hoje estou aqui acreditando bastante no profissionalismo deles e da mesma forma eles estão aqui colaborando para que isso seja feito da melhor forma possível, tá? Quero agradecer os meus amigos, a minha família, sabe, as pessoas que estão ali muito próximo de mim, acompanhando esse meu novo desafio, tá? Muito obrigado, de verdade, todo o meu